Thaís, o que a Renata nos sugere, quando ela chama de lógica, é o reconhecimento de uma situação de fato. A crise do coronavírus aperta os governadores de forma brutal, eu repito, mas não há solução de longo prazo. O máximo que pode ser oferecido no momento é algum tipo de socorro temporário. Como é que fica a questão de fundo, Thaís? Oi, William. Boa noite para você e para todos. Olha, a gente estava olhando ali os números do endividamento dos estados, né? Os estados que estão em pior situação são aqueles que precisam de mais ajuda, porque são os que estão levando, que são as maiores economias do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, o próprio Rio Grande do Sul. Então, é uma equação difícil. Agora, é claro que não é hora de ter rigor fiscal, como disse o senador, mas não se pode deixar a responsabilidade fiscal de fora. E não é só porque teve impeachment, é porque essa conta vai ser paga por todos, por toda a sociedade brasileira, pelo endividamento do Tesouro Nacional. Então, faz sentido deixar o Plano Mansueto, porque ele era para uma outra realidade? Talvez faça sentido. É importante encontrar um canal de ajuda? Também é, mas hoje os estados já têm, em crédito tomado, com as garantias da União, mais de 200 bilhões de reais. E esses 200 bilhões de reais, quase 80% em contratos que têm referência na taxa de câmbio, ou seja, é uma dívida muito cara e que a União já é a garantidora disso. Ou seja, a relação entre o Tesouro Nacional e os estados, a relação financeira, não é equilibrada, é uma relação muito difícil. Agora, 14 estados já estão sem pagar, porque tem liminar do Supremo Tribunal Federal, sem pagar suas parcelas para a dívida da União. Então, realmente é uma equação difícil. O que o Tesouro Nacional está buscando é uma forma de atender a essa solicitação dos estados, enfim, ou via transferência, via fundo de participação dos estados e dos municípios, mas se não pode haver alguma contrapartida, alguma limitação de tempo precisa haver, e isso precisa entrar dentro dessa enorme conta da dívida e da relação que os estados têm com o governo federal.